Tudo bem, meus irmãos, minhas amigas que estão nos assistindo hoje, através do canal Mulheres Plenas, da Igreja Batista Getsemane. E eu vim aqui hoje trazer uma palavra da parte do Senhor. E nós vamos iniciar, neste momento, com o Salmo de número 119, que diz assim: Bem-aventurados que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. Eu quero contar uma simples história para a gente adentrar aqui dentro dessa palavra do Senhor, que Deus colocou nesse dia de hoje para que eu possa estar ministrando. Meu nome é pastora Sandra. E diz assim essa história. Havia um homem com sua esposa e ele morava num sítio. E chegou um certo tempo, com as dificuldades, com a forma de não estar indo certo, bem sucedido na sua fazendinha, ele começou a falar para sua esposa: eu preciso sair daqui e buscar algo para que a gente possa realmente ter mais um custo dentro dessa casa. E ela abraçou ele e falou: tudo bem. E ele falou para ela: você me espera? Ela falou: espero. O tanto que precisar, você me espera? Espera. E no outro dia ele catou a sua mochila e falou assim: então eu vou, só que eu não sei quando que eu volto. Você me espera? Eu te espero. E ele saiu. Ele saiu até que ele encontrou uma grande fazenda e chegou naquele fazendeiro: você tem um trabalho para mim? Ele falou: tenho sim. O fazendeiro falou assim: olha, só que o trabalho aqui é árduo e eu não sei quando que vai terminar. Se você pegar ele, você tem que ir até o final. E ele: tudo bem. E aquele homem trabalhou, e sempre pensando na sua esposa que deixou. E chegou um certo tempo, ele ali falou assim: olha, o meu serviço já está concluído. Aí ele falou assim: tudo bem. Só que antes disso ele havia falado para o fazendeiro, falou: olha, eu não quero pegar esse dinheiro agora. Eu quero pegar quando tudo eu terminar. E isso foram 17 anos. 17 anos esse homem trabalhou naquela fazenda. E quando chegou o dia do acerto, ele falou assim: agora sim, agora eu quero todo o meu dinheiro. O fazendeiro chamou ele, colocou o dinheiro na mesa e falou assim: olha, qual que você quer? O dinheiro ou os 3 conselhos? E ele, cabisbaixo, só pensativo em sua mente, ele falou assim: nossa, mas não era isso que eu tinha combinado. Eu preciso voltar para casa, já são 17 anos nessa labuta, eu preciso levar o dinheiro. E ele falou assim: você me dá essa noite para eu pensar e amanhã eu te dou a resposta. E assim ele fez. Durante a noite, ele orou, buscou a Deus, e de manhã chamou o seu patrão e falou assim: eu já tenho a resposta. E ele falou: qual? Ele falou: eu quero os 3 conselhos. Eu não quero dinheiro. Ele falou: certeza? Ele falou: sim, certeza. Eu quero os 3 conselhos. Ele falou assim: o primeiro, nunca seja precipitado. O segundo, nunca curioso. E o terceiro, nunca tire conclusões sem antes saber a real situação. Aí ele falou: tudo bem. Aí ele falou assim: aqui está um pão. Esse pão você vai compartilhar com a sua esposa, com a tua família, a hora que você chegar lá. Te darei alguns dinheiro para no meio da caminhada você ter o que comer e o repouso. E aquele jovem partiu, e pensativo.
E andou, e andou, e andou o dia todo. Mas no meio do caminho ele encontrou uma trilha. E ele falou assim, vou cortar essa trilha. Porque eu cortando essa trilha eu chegarei mais rápido em casa. E ele colocou o pé naquela trilha e foi indo. Foi indo, foi indo. Mas no meio do caminho ele lembrou do primeiro conselho. Não se precipite. E ele voltou para trás e tomou novamente aquele caminho e andou. E naquele caminho, ele encontrou um homem que chegou nele e falou assim, você viu o que aconteceu naquele trilho? Ele falou assim, não, eu estava nele, mas eu voltei para trás e retomei a minha caminhada. Ele falou assim, tinha ladrão e matou todos aqueles que trilhou ali aquele caminho nesse dia. E ele agradeceu ao Senhor e continuou a sua jornada. Mas lá na frente, chegando à noite, ele falou assim, vou repousar. Chegou numa estalagem, pagou, falou, eu quero um quarto. E nisso ele foi dormir, e ele dormindo, ele começou a pensar de novo na sua esposa. Como que eu vou chegar sem dinheiro? E ele começou a orar, Senhor, me dá-me sabedoria, dá-me graça. E pela madrugada, ele escutou muito barulho naquela estalagem, aonde ele estava, muito barulho, muito tiro, pessoas gritando, e ele foi para abrir a porta, e naquele momento que ele foi para abrir a porta, de novo, ele ouviu o conselho, não seja curioso. Imediatamente ele fechou aquela porta e ficou quieto. Pela manhã, a hora que ele abre a porta, a real situação daquele lugar. Ele viu que muitas pessoas machucadas, mortas, e o dono da estalagem falou assim, ei, como que você não foi morto? Como que não mataram? Como que não machucaram você? Ele falou assim, não, eu não abri a porta. Aí o homem da estalagem falou assim, pois é, todos que abriram foram mortos. E eu estou aqui, machucado, para te contar isso. E ali ele pegou novamente o caminho e foi. Um certo tempo, uns certos dias, já cansado, ele avistou a sua casa e do alto da colina ele viu sua esposa com um homem. E ali ele não se contentou, ele começou a falar, meu Deus, minha esposa me traiu, meu Deus, o que é aquilo? O que aquele homem está fazendo ali? E ele ficou tão pasmado que ele falou assim, eu vou matá-lo, aquele homem. Por que ela me traiu daquela forma? E ali ele não se achegou na sua casa, ele passou a noite toda tentando matar aquele rapaz. E de manhã ele falou assim, agora eu irei e tomarei satisfação com ela. Nisso sua esposa, vendo a chegada dele, correu ao seu encontro, abraçou, beijou. Falou, você chegou, você veio, que bom. Ele, não, você me traiu com outro homem, você me deixou. Eu falei que voltaria, e eu voltei. Como que você pôde fazer isso? E ela o abraçou, sorriu e falou assim, não, esse não é nada mais, nada menos do que o seu filho. Quando você saiu daqui, eu estava grávida. E ele ajoelhou, pediu perdão, se consertou ali naquele momento, adentrou a sua casa e falou assim, verdadeiramente eu tenho uma família. E naquele momento, a esposa pegou e falou assim, o que você trouxe? Ele falou assim, somente o pão. O meu patrão falou que eu tinha duas escolhas. Ou eu traria o dinheiro para casa, ou os 3 conselhos que ele me deste. E eu preferi os 3 conselhos. E ele falou assim, vai e parta com a tua família. E eu estou vendo que neste momento, hoje eu tenho uma família. 17 anos se passaram. E ele entregou aquele pão para o filho abrir e partir, para que eles pudessem cear naquele momento. E naquele momento que ele ceou, que ele partiu, todo o dinheiro do seu trabalho estava ali dentro. Toda a fortuna que ele conseguiu naqueles 17 anos. E aí foi mais uma vitória para aquela família.
Então, o que eu quero dizer com essa história? Minha irmã, você ouvinte que está nos ouvindo agora, vendo essa mensagem. A palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela edifica sua casa, mas a tola, ela destrói com suas próprias mãos. E muitas das vezes nós mulheres, quando nós estamos em casa, nós temos que estar no Senhor, para que o Senhor Jesus nos possa nos confortar, nos dar sabedoria, nos dar graça, para que nós possamos realmente entrar com a presença do Senhor no nosso lar. Muitas das vezes, a nossa boca, ela fala sem pensar e traz consequências muito desastrosas para o nosso casamento, para o nosso lar, para a nossa vida cristã, para a nossa vida no trabalho. E o que o Senhor quer hoje, neste momento, é que nós possamos ser uma pessoa íntegra diante do Senhor. Ser uma pessoa realmente que diz a palavra do Senhor em Isaías 119, bem-aventurado que trilha caminhos retos e andam na lei do Senhor. Porque aquele que anda na lei do Senhor, a mulher que anda na lei do Senhor, ela é beneficiada com as bênçãos de Deus sobre a sua casa. Ela não se precipita em abrir a sua boca para falar mal de alguém, para falar mal do seu filho, para falar mal dos seus parentes, mal da sua igreja. Ela é uma mulher sensata. E a palavra do Senhor ainda traz para nós que bem-aventurado que guarda o seu testemunho e busca de todo o coração. O nosso testemunho ele tem que ser mais alto. Ele tem que falar de uma forma maravilhosa. Lá na palavra do Senhor, em Salmo 119, no versículo 91, diz assim: conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, pois todas as coisas te obedecem. Essa é a fidelidade de Deus para conosco. Se nós formos fiel ao Senhor, se nós estivermos pautados dentro da palavra, dentro do Evangelho, a palavra do Senhor nos guarda, nos orienta, ela é bússola para nós. Ela é que comanda. Deus é o nosso Criador, Ele é o sustento da nossa casa, Ele é o sustento da sua vida, do seu cônjuge, dos seus filhos e filhas. E muitas das vezes, nós falamos assim, nossa, mas eu sou fiel ao Senhor, eu estou dentro da casa do Senhor, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus por isso. É sinal que a bênção do Senhor está bem próxima de você. Este jovem, ele teve todas as formas dele desviar do caminho. Teve lá na frente a curiosidade. Chegou em casa, ele viu coisas que não estavam acontecendo. Ele trouxe para a mente dele naquele momento, né, algo que não poderia. Quer dizer, passou por tantos obstáculos, quando chegou no finalzinho, que era para pegar a bênção, ele quase destruiu. E a palavra do Senhor, ela fala para nós em Eclesiastes, não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque quando nós falamos algo, aquilo que nós falamos, aquilo que lançou fora da nossa boca, o inimigo ele acha uma brecha para trabalhar. Então você, minha irmã, você que está nos ouvindo hoje, muitas das vezes você fala assim, poxa vida, eu preciso consertar algo. Isso já é um começo. Porque todos nós passamos por fases, todos nós erramos, diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor, Ele é justo e fiel para nos dar a vitória. Quando nós clamamos a Ele, quando nós falamos para o Senhor, Senhor, eu estou errada nisso. O Senhor é o nosso socorro bem presente neste momento na nossa vida. E a palavra do Senhor ainda diz que Deus está nos céus e que tu estás na terra. Seja poucas tuas palavras. Quer dizer, antes de nós falarmos, é melhor a gente ficar quieto do que mencionar e depois ter
uma consequência maior, porque depois dela lançada, não tem como você retornar e trabalhar, pôr para dentro. Não tem. Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai para prejudicar, para desandar alguma forma de um lar, de um filho, de um pretexto, você não consegue pegar aquela palavra de volta. Então a palavra do Senhor, ela traz também para nós que nós possamos ser bem sensatos. Que nós possamos estar no caminho do Senhor, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, para que o seu lar seja abençoado, para que no seu trabalho você seja uma pessoa, aquela pessoa sábia, aquela pessoa que edifica a sua casa. Muitas das vezes nós vemos pessoas procurando, né, fazer com que a família, ou o homem, ou a mulher, ou o jovem, seja desacreditado pelas nossas próprias bocas. E nós não devemos assim. Nós sempre devemos buscar orientação antes de falarmos alguma coisa. A nossa boca, ela tem muito poder, as nossas palavras, ela tem muito poder. E nós, como servos do Senhor, nós temos que estar pautado dentro da Bíblia, pedindo orientação. Se você não tem ainda assim uma orientação, fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, me instrua, o que eu devo falar? Eu falo porque na minha casa já teve tantas coisas. Teve uma época que meus filhos, 2 dos meus filhos, eles simplesmente distanciou do Senhor. E às vezes eles chegavam em casa assim tarde da noite, e às vezes eu ficava no sofá e o meu esposo no quarto, e meu esposo falava: fulano chegou. Eu falei: não, ainda não, mas está para chegar. Então, a hora que ele chegar, você me chama. E eu esperava ele chegar. Quando eles chegava, eu falei: olha, eles já estão em casa. Então, isso é atitude, irmãos, de a gente se pensar, porque eu poderia muito bem falar assim: não, eles estão na rua, até agora não chegou, o que aconteceu? E não sei o quê. Eu ia pôr ele mais ainda aflito do que já estava. Mas a palavra do Senhor fala que nós somos bem-aventurados, por quê? Porque nós temos que apaziguar. Nós, mulheres, nós temos que apaziguar em tudo que você vê que uma pessoa de repente está se levantando ali, pondo fogo na fogueira, você vai lá e apazigua. Para que nós possamos adentrar dentro dessa palavra do Senhor aqui. Bem-aventurados que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor, que está diante do Senhor. A palavra do Senhor fala mais ainda, que fala que nós temos que estar diante do Senhor em todo o tempo vigilante. Em todo o tempo a gente tem que estar vigilante, para que nada venha sobrevir. A obediência ao Senhor é uma coisa assim fundamental para a nossa vida espiritual. A obediência ao Senhor é que faz com que a gente cumpra aquilo que o Senhor Jesus quer. O apóstolo Paulo, em Romanos, falava assim, para aquelas mulheres, como eu já li aqui, que a vossa obediência é conhecida de todos, por isso alegro-me em vós, não quero que sejais sábios, nem simples para o mal. Por quê? Porque naquela época, quando Paulo estava dirigindo a igreja, tinha pessoas, tinha mulheres que ajudavam Paulo nas obras do Senhor. E com muita sabedoria. E Paulo mencionava isso, que a obediência delas fazia com que elas sejam conhecidas, que ela era conhecida por onde elas passavam. Assim devemos ser nós, mulheres, servas do Senhor, obediente à palavra do Senhor. E que o nosso caminhar seja conhecido por onde a gente passar, por onde a gente estiver. Porque quando eu não era evangélica, na minha rua, passava mulheres todos os dias, e eu olhava da janela e falava assim: aquela lá é uma crente. Aquela mulher é crente. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu fui congregar na igreja daquelas mulheres. Então nós vemos que o andar do cristão,
O falar do cristão, ele é muito importante para a pessoa que não conhece a palavra do Senhor. Porque só dele andar, o seu semblante fala tudo. É uma luz que traduz em seu rosto, que fala tudo. Chegou certo momento da minha vida que às vezes eu parava no ponto de ônibus, a pessoa olhava para mim e falava assim, uma ímpia, uma pessoa que não conhecia a palavra, falava assim, você é crente, né? Eu falava, sim, graças a Deus eu sou crente. E você? Ela, não, eu não sou não. Falava a religião dela ali, a gente falava do amor de Cristo, pegava o ônibus e ia embora. Então, assim, o nosso testemunho fala alto. Os nossos lábios têm que estar pautados dentro da palavra do Senhor. Nós podemos falar algo da parte do Senhor e pensar duas vezes como que vai ser a nossa reação para aquela pessoa quando você falar. Então nós mulheres, sejamos como o apóstolo falou. Aonde nós passar, seja conhecido as nossas obras. Porque é muito bom você não falar nada, mas as pessoas olhar para você e falar assim, lá vai um crente. Lá vai uma pessoa diferente. Aquela mulher é diferente. Aquela mulher tem algo que é diferente. E é tão bom porque muitas das vezes você está num lugar, às vezes você está precisando de uma palavra, mas só daquela pessoa chegar e falar assim, você é crente. Você já vê que o Senhor Jesus te justificou naquele momento. Pela sua característica de servo do Senhor, de estar na presença do Senhor e de ser diferente. Então, eu trago aqui nesta noite essa pequena palavra que seja dirigida ao seu coração, que você reflita, né? Que você possa transmitir também essa palavra para outras pessoas. Às vezes nós estamos em casa, né, com essa pandemia, e muitas pessoas, principalmente idosos, que não pode estar saindo muito, manda essa mensagem, passa adiante. Às vezes a pessoa está ali precisando de que você fale alguma coisa, fala coisas boas, coisas lindas, coisas que vão edificar, palavras que realmente você possa encaixar dentro daqui, ó, que o Senhor já nos mencionou, aquele que guarda o testemunho do Senhor, ele é uma carta viva. Aonde ele for, ele tem palavra, ele tem um consolo, ele tem um afeto. E que nesse momento nós possamos estar direcionada verdadeiramente, pautada dentro da palavra do Senhor. Para que nós possamos ser bênção na vida daqueles que procuram, que precisam. E às vezes até pessoas que você nem acredita que vai conhecer, mas através da sua oração, através do seu testemunho, você pode ser um grande avivamento na vida delas. E eu termino aqui, como diz aqui, a excelência da lei do Senhor é a felicidade daquele que o observa. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e no seu lar.